Bom dia, gente! Tudo bom? Eu sou a Isa e você está no Lido Lendo. Seja muito bem-vindo ao canal. E hoje eu vim gravar uma resenha de um livro que eu amei ter lido e que eu recomendo muito para todo mundo, que é O Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle, publicado pela editora Aleph aqui no Brasil. E cara, que livro legal! Que livro legal! E com certeza muita gente aí já viu os filmes, né? Teve uma adaptação em 1968 e outra mais recente já nos anos 2000, e vai falar assim: ah, eu não vou ler porque eu já vi os filmes. Não fala isso, porque o livro é sensacional. O livro é muito melhor do que o filme e vale muito a pena ser lido. Eu tô aqui há um tempão falando que você tem que ler, que você precisa ler, que é ótimo, que é sensacional. E cadê a resenha, né? Já ia esquecendo. Então vamos lá. Bom, a história começa com um casal de namorados navegando no espaço. Sim, navegando no espaço. Tá, galera? Uma ficção científica, óbvio. Então aqui a gente vai ter muitas coisas que podem ser estranhas pra gente, mas você já percebe que, no caso, é uma época, né, onde tem uma tecnologia muito mais avançada do que a gente tem hoje. Porque esse casal tá navegando pelo espaço, tipo numa cápsula, numa escuna, sabe? Eles estão se bronzeando, né, e conversando, até que de repente eles percebem uma coisa boiando pelo espaço, uma coisa brilhante, e eles chegam perto e pegam uma garrafa. E dentro dessa garrafa tem umas coisas escritas, tem um manuscrito, um depoimento. E eles começam a ler. Então, quando esse casal começa a ler o que estava escrito nesse papel, a gente tem uma mudança de narrativa, né? Vai para a primeira pessoa e o cara começa a contar o que aconteceu com ele e com os amigos que estavam fazendo uma viagem espacial. E é a partir daí que a gente fica conhecendo Ulisses, que estava numa viagem espacial. Na verdade, essa viagem espacial começou no ano de 2500 e eles estavam explorando mesmo outras galáxias. Ele mais dois amigos, sendo um pesquisador, um cientista e um ajudante. E Ulisses era jornalista, tá? Até que eles pousam num planeta chamado Soro. E esse planeta tem umas características bem semelhantes com a Terra, tem uma atmosfera respirável, tem plantas, tem tudo. Só que eles não conhecem nada desse planeta e começam a explorar. Aí eles encontram um pequeno lago, uma lagoazinha com pegadas humanas ao redor. E eles não sabiam se aquele planeta era habitado ou não. E logo mais pra frente eles avistam uma mulher muito bonita tomando banho nua na cachoeira, assim, no lago. E eles percebem que aquela mulher faz parte de um bando de humanos, de homens, né? Porque eles logo depois avistam mais um monte de pessoas, né? Só que com comportamentos completamente primitivos, né? Eles não se comunicam, eles não têm expressões faciais, eles simplesmente estão ali, né? Sozinhos, como se fossem animais mesmo na natureza, que ficam ali comendo, sobrevivendo. Isso pelo menos é o que a gente acha, né? Vai saber. Pois bem, eles tentam entrar em contato com esse bando, com esses homens e essas mulheres, mas sem sucesso, né? E ficam brincando, tentando chamar a atenção. Alguns ficam curiosos e olham para os três brincando na água, mas nada demais. Até que de repente o bando fica muito assustado com alguma coisa. Eles pressentem que alguma coisa ruim vai acontecer e começam a correr. E os três, Ulisses e seus amigos, né, que não são bobos nem nada, e vão junto. Até que começam a correr pelo meio do mato. Ouvem tiros e gritos e vozes, né, e língua, né, uma coisa assim estranha. E eles começam a ser perseguidos por essas coisas que eles não sabem o que são, na verdade. E de repente eles avistam, Ulisses avista a coisa mais bizarra que ele já viu na vida. São macacos. Macacos se comportando como humanos. Macacos em cima de cavalos, com armas, vestidos com roupas normais, andando sobre duas pernas, né? Se comportando como humanos. Então ele percebe que naquele planeta os homens são os animais, são as bestas, e a raça evoluída é a raça símia, né? São os macacos. E ele fica horrorizado com aquilo, uma coisa que ele nunca viu, que ele nunca imaginou que aquilo pudesse acontecer.
Então é nesse momento que ele acaba também sendo capturado, ele e os dois amigos são capturados junto com os outros humanos. Ulisses acorda numa jaula junto com outros humanos e ele percebe que os macacos são realmente civilizados, que eles têm uma linguagem própria, mas é uma língua que ele não entende. E mesmo assim tenta se comunicar, só que nessa tentativa de se comunicar, os macacos acham que ele tá, sei lá, fazendo bagunça demais, então Ulisses apanha, né? Ele é realmente tratado como uma fera, como uma besta, como um animal. E aí ele percebe que nesse local, alguns humanos são vendidos para ser animais de estimação, alguns humanos são vendidos para ser adestrados em circo e para servir de diversão para os macacos, né? Na verdade. E alguns humanos são levados para laboratórios para serem usados como cobaias e experiências científicas. Então aí a gente já começa a perceber uma grande inversão de valores no que a gente vive hoje, né? Porque nós humanos, fazemos isso com os animais. Então Ulisses é levado para um laboratório, onde ele fica numa jaula e junto com vários outros humanos, e numa jaula pertinho dele tem justamente aquela moça que ele viu no início da história lá se banhando no lago. E aí eles inclusive são colocados na mesma jaula porque os cientistas querem observar o comportamento, né, o acasalamento da espécie humana, e eles estudam e por aí vai. Então são várias experiências, até que a gente fica conhecendo uma macaca que é uma psicóloga de animais, é uma cientista. De animais não, de humanos. e essa macaca, Kira, percebe que o Ulisses, que aquele humano é diferente, que ele tem umas coisas diferentes, que ele tem um olhar diferente, que ele consegue articular a boca, que ele consegue emitir sons que os outros humanos não conseguem. E ela fica muito curiosa e começa a tentar se comunicar com ele. E logo ela vê que ele é realmente diferente, porque ele consegue fazer aquelas experiências num piscar de olhos. Só que ele não consegue falar porque os macacos falam uma língua que ele não entende. E esse é um ponto que é bem diferente do filme. Porque no caso do livro, isso demora meses. E Ulisses aprende a língua dos macacos. E no filme, o personagem principal não consegue se comunicar porque ele levou um tiro na garganta, então ele não consegue falar. E lógico que no filme, os macacos e os humanos falam a mesma língua, o inglês. E aí ele conta a história toda dele pra Kira. Eu tô falando Kira aqui, mas eu não lembro se esse é o nome dela mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu sabia que eu tava falando errado, porque eu tenho o dom de confundir nomes, né? Vocês sabem. É Zira, não é Kira. O nome da macaca psicóloga é Zira. Então ele começa a contar para Zira toda a sua história, de onde ele veio, que ele veio do planeta Terra, que era um planeta dominado por humanos, e ele estava fazendo uma pesquisa espacial, e lógico que ela não acredita, porque os humanos são seres completamente irracionais, são bestas, são seres que não servem para nada, eles são nojentos, eles são fedorentos, né? É essa a imagem que ele tem dos humanos. Só que aos poucos ela começa a acreditar nele, porque a história é tão assim, né? E como é que pode um humano ser tão evoluído daquele jeito? Mas por Ulisses ser tão inteligente, Zira sabe que ele está correndo risco de vida, porque existem muitos macacos que são a favor de exterminar a raça humana, já que eles não servem para nada. Então Zira, junto com seu noivo, vai tentar ajudar Ulisses e tentar também voltar para casa, que é o que ele mais quer. Então, gente, o livro se resume a isso, né? Mas lógico que o livro não fica só nisso. O livro é uma crítica sensacional em relação à humanidade, né? Ao que a gente faz com os animais hoje em dia. Essas várias pesquisas científicas que a gente realiza hoje nos animais, pode ter alguma consequência para o futuro? Em relação à mutação das espécies, porque assim, eu tenho o seguinte pensamento, a gente fica sabendo de pesquisas que dão certo e aquelas que não dão certo. O que acontece aí por trás desses grandes laboratórios, dessas grandes farmacêuticas, né, que testam medicamentos e novas tecnologias, o que a gente não fica sabendo que acontece? Então a história é uma alegoria com muito sarcasmo, muita ironia a respeito do comportamento humano da nossa sociedade, aliado a uma história sensacional. A escrita de Pierre Boulle é ótima. Eu falo Pierre Boulle, mas não sei se é Pierre Boulle,
Não sei. Galera do francês aí me ajuda. Mas como eu ia dizendo, a escrita é muito boa, é ótima, é rápida, vai te envolvendo. Não é uma ficção científica que vai focar em tecnologia, mas vai focar em comportamento humano. As grandes questões levantadas aqui acabam sendo filosóficas, sociológicas, né? Tipo, o que diferencia os homens dos animais? O que define a raça humana? Quem são os verdadeiros inimigos das espécies? Quem é o verdadeiro inimigo da raça humana? Né? E a gente chega à conclusão que somos nós mesmos. Então, assim, cara, é um livro alucinante, que te leva a pensar muitas coisas, além de ter uma história fantástica. É muito, muito, muito bom. E, gente, como eu disse, o livro é muito superior aos filmes. Na verdade, o primeiro filme é de 1968. E o filme se transformou num marco na história mundial do cinema. E o final do filme virou um final, assim, super aclamado. Só que acontece que o livro tem um final que é arrasador, né? Não que o final do filme seja ruim, mas o final do livro é muito melhor, é muito mais impactante. Na verdade, quando o filme foi produzido, o livro já era famoso. O filme é de 68 e o livro foi lançado em 63. Então, o Pierre Boulle, quando o filme saiu, já era um autor consagrado, né? Já tinha escrito muita coisa. Aliás, gente, o autor do livro, o Pierre, é uma pessoa muito interessante, viu? Tem aqui um apêndice, uma nota à edição brasileira, que inclusive é muito boa, que diz que o Pierre Boulle nasceu em 1912 na França, e além do Planeta dos Macacos, ele escreveu um outro livro que também virou um filme de muito sucesso, que é A Ponte do Rio Kwai. Ele se formou engenheiro e trabalhou na Ásia durante muito tempo, na década de 30. E na Segunda Guerra Mundial ele se alistou no exército francês e trabalhou como espião. Olha que legal! Então ele era conhecido não só pelos seus livros e romances, né, de ficção científica, como também pelos livros de guerra. E, gente, eu já falei do livro, já falei do filme, já falei do autor, e eu vou falar de novo que é um livro que merece ser lido, tá? Eu vou arriscar dizer que foi um dos melhores livros que eu li nesse ano de 2015, eu realmente me encantei com esse livro. Eu aqui toda bonitona, achando que eu já conhecia, que eu já tinha visto o filme, que eu já conhecia a história. Ha, ha, ha. Não, o livro me surpreendeu muito a cada página, e o final, minha nossa, assim, de tirar o fôlego. Vale muito a pena ler, tá? Gostei demais e recomendo muito. E aproveita que essa edição tá linda. A resenha já acabou, mas antes de encerrar o vídeo, eu queria ler para vocês um trechinho, um parágrafo da nota edição brasileira que diz o seguinte: em tempos de tecnologias tão intrinsecamente arraigadas ao cotidiano do homem, a ficção científica é o gênero do momento. Pra mim sempre foi, né? Obras do passado merecem ser resgatadas e preservadas como testemunho da genialidade de autores visionários como Pierre Boulle. As realidades propostas por esses autores, sejam elas robôs, máquinas incríveis, macacos ou alienígenas, nos fazem perceber e contestar nossa própria humanidade, colocando-nos na perspectiva necessária para melhor compreendermos questões atemporais a respeito de nós mesmos. E foi isso que eu falei, gente. Esse livro aqui faz a gente pensar em tudo isso. E é sensacional, e é fantástico, e vocês precisam ler. Galera, essa então foi a minha resenha de Planeta dos Macacos, de Pierre Boulle, um livro que eu amei ter lido e que eu recomendo muito. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, me dá um joinha para ajudar na divulgação do canal. Se inscrevam aqui no Lido Lendo para acompanhar tudo que eu coloco aqui. E me acompanhem também pelas redes sociais. Tem Instagram, Facebook, um monte de coisa. Tá tudo aqui do lado e também lá embaixo no bloco de informações, tá bom? Galera, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por assistir, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!